Bom dia, irmãos. Graças nós damos ao nosso Deus, já por estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos prestarmos um culto a Deus, agradecendo por tudo e por todas as coisas, e também pedindo do Senhor a direção. Nós vamos estar orando nesse instante, para poder ficar com mais sintonia, buscar, apesar de que, creio eu, que todo o povo de Deus, quando abre os olhos e busca o fôlego, só é mesmo para poder agradecer. Ô Senhor, graças a Deus, né? Então, vamos fazer mais uma vez neste dia, vamos estar agradecendo, pedindo a direção para o culto e também colocando diante do Senhor tudo que for feito aqui, que seja no louvor, que seja no falar, no ministrar a palavra, que tudo venha a ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Nesse momento, eu peço ao nosso irmão Ezequias Neto que ore a Deus. Jesus, obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Eu te peço por esse dia, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Possamos fazer em teu nome, Senhor. Amém, Deus. Te peço pelos irmãos que estão em casa, que ainda não chegaram aqui, tu sabe qual é o motivo, Senhor. Peço pela palavra que o pastor irá ministrar, Senhor. Oh, Deus, que possa falar somente de ti, Senhor. Amém. Nos dê um dia em paz, guardado por ti, na tua presença. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no versículo que eu creio que muitos nem vai abrir, porque é o Salmo 122. Muitos sabem até de cor, principalmente o primeiro versículo, aonde vai ser assim, eu creio que vai ser difícil um pouco de se ouvir muitos irmãos, mas nós vamos fazer a leitura todos juntos, que é só um versículo. Salmo 122, versículo 1. Vamos falar bem forte para que o som fique bem bom de se ouvir no lar. Você que se encontra também em seus lares, junte-se a nós para que juntos nós possamos estar prestando um culto ao Senhor, reverenciando como se estivesse nos átrios, na casa de Deus. No lar é onde você se encontra, então faça dele nesse momento, aquele momento seu com Deus, buscando estar louvando, engrandecendo com toda reverência, porque o nosso Deus, Ele é digno disso e de muito mais. Amém, irmãos? Amém. Vamos recitar todos juntos o versículo do Salmo 122. Vamos então? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Amém. Interessante que eu estava pensando nesse versículo. Um versículo que a gente ouve, ouvimos tantas pregações, e atentando para ele, a alegria que Davi sentiu, não já por estar, mas quando disseram para ele, vamos à casa do Senhor. Imagina só, né? Ainda nem tinha entrado ainda no átrio da casa de Deus, e ele já sentiu alegria, só de se ouvir, vamos à casa de Deus. É a mesma coisa de você levantar pela manhã e chamar a sua criança, acordar ela, vamos para a igreja. Alegria, ela ainda não tem aquela noção, mas o povo de Deus, nós, povo de Deus, nós temos que ter essa alegria, esse prazer de estar na casa do Senhor. E não é só esse versículo não, em várias citações no livro de Salmos, nós encontramos a alegria de Davi. Lá mesmo no Salmo 100, quando ele fala, entrai nos seus átrios com hinos de louvor, ele também tinha essa alegria de vir para a casa de Deus, e quando ele entrasse pela porta, quando ele adentrasse a porta adentro, a alegria dele já seria de estar louvando, de estar exaltando. Nós temos que ter esse desejo, irmãos, só de pensar, amanhã é domingo, Senhor, me ajude, eu quero preparar, porque eu quero estar na tua casa. Eu quero sentir essa alegria, esse desejo de estar na casa do Senhor. É um momento que deve ser único entre você e Deus, eu e Deus. É ter mesmo essa alegria. Ah, mas a semana não foi boa. Ah, mas teve isso, teve aquilo. Teve, passou. Graças a Deus porque passou. Mas o domingo
É o domingo que a gente separou. É o domingo que nós estamos tendo de ter essa oportunidade. É interessante que essa semana, Vando dizendo para mim de um lugar que ele trabalha e ele está em casa, eu esqueci de pegar o nome do lugar para me trazer com mais precisão. Ele é um lugar pequeno, Neto, um lugar pequeno, mas só que tem também o arraial desse lugar, que tem mercado, farmácia, e ele faz esse lugar, porque ele tem cliente lá. E ele falou que no domingo, irmão Roberto, ele falou que é interessante a maneira como se desse gente para ir para a igreja. Ele contando para mim, sabe? Ele falou que ele fica bobo com aquilo. E ele ainda me chamou a atenção. Ele falou assim, eu sei que não é aquela que usa o véu. Eu falei, deve ser uma assembleia, talvez. Mas ele falou que é tantas pessoas descendo para ir para a igreja. É a rua principal do hotel onde ele fica, que ele fica bobo. Ele fica bobo. Só de família, ele falou que tem uma família, Neto, que desce 6, que ele tem certeza que ele é família, pela determinada faixa etária das crianças. A alegria de se descer para ir. Aí eu falei para ele, eu já tive a oportunidade de ver isso também em Pena Fiel, uma vez que nós fomos no culto lá, e aquilo ali escureceu, e a gente via a luz daquelas lanternas naquele escuro, quando pensava que não, 2, 3, e a congregação encheu. É algo tremendo, irmãos, ter o desejo, ter a alegria de vir para a casa do Senhor. Tem que brotar no nosso coração essa convicção, Senhor, o Senhor me salvou, eu preciso ter. Outra coisa também que eu presenciei essa semana, eu estava em frente estava em frente uma loja que vende óculos, e aí, então, lá estava escrito na loja, prezados clientes, amanhã não abriremos. Dedicamos esse dia ao Senhor, que seria ontem o sábado. É o dia de declarar ao Senhor, cada qual de sua maneira, cada qual do seu jeito, mas hoje é o dia que o Senhor me deu essa oportunidade de estar fazendo uso desse versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos sentir essa alegria, vamos ter toda a convicção do nosso coração, em meio a toda diversidade, dificuldades, mas a alegria já de chegar aqui, irmãos, é só agradecer a Deus. É só agradecer e pedir, que a gente é dado mesmo mais para pedir do que agradecer. Vamos estar pedindo para que, ó Senhor, se hoje eu tive, que não fique só hoje, que eu comece a me preparar desde sexta-feira para me poder estar, Senhor, me ajude, para que domingo eu esteja na casa do nosso Deus. E o alegrar por si estar. Vamos à casa do Senhor, louvá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade, porque o nosso Deus, ele merece, irmãos, muito mais, mas muito mais do que isso. Então, se somos limitados, vamos fazer uso hoje dessa limitação que o Senhor nos deu? Graças a Deus, quantos queriam estar na casa do Senhor? Quantos queriam, mas infelizmente não podem. Mas nós que estamos aqui, vamos agora fazer bom uso de tudo. Do momento do ministrar da palavra, no momento do louvor. Vamos procurar estar dedicando mesmo esse dia ao Senhor, a minha vida ao Senhor, porque foi para isso que Ele renovou sobre nós nessa manhã a sua misericórdia. Amém? Vamos abrir o nosso cantor cristão no hino 382. Vamos à igreja. Para que fique em um bom tom, pastor, o senhor tira para a gente, por favor. Vamos lá, porque tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor. Todos crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Homens vivem na igreja comigo.
em cada estrofe dessa cantada. Amém? E nesse instante a palavra está com Oséias, que estará ministrando a escola bíblica dominical. Eu acredito que haverá também divisão para outras classes. Só a classe de adolescentes está funcionando, mas juntamente conosco, mas de qualquer forma eles têm lá o cantinho deles para que a gente possa estar também aprendendo a palavra do nosso Deus. Nesse momento nós vamos reiniciar nossa lição de número 6, que fala a respeito de Jonas, o missionário descontente, e nós vamos fazer uma breve releitura daquilo que nós já estudamos, porque nós paramos vários dias, vários domingos, sem ter essa oportunidade para a escola bíblica. Os irmãos que quiserem acompanhar, nós estaremos lendo Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 4, versículo 15 e 17. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez ao mar uma grande tempestade, e o navio estava quase a despedaçar-se. Levantaram, pois, Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E ainda o texto de Jonas 2, versículos 7 e 10. Quando desfaleci em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em mim a oração no templo da santidade. Falou, pois, o Senhor ao peixe e o vomitou na terra. Então nós vimos aqui esse texto que fala a respeito dessa história tão conhecida que é a respeito do profeta Jonas. Algumas coisas que a gente deve lembrar aqui é que Jonas significa pomba, ou seja, o mensageiro. E Amitai significa verdade. Então Jonas era filho de Amitai, então ele era o mensageiro da verdade, já que Amitai também significa verdade. E aqui nos fala a respeito dessa fuga dele diante da presença do Senhor. Quando nós observamos essa situação, nós podemos ver que muitas vezes nós também fugimos da presença do Senhor quando nós recebemos uma ordem do Senhor para fazer determinada coisa, para falar a determinada pessoa a respeito do Evangelho, e nós nos calamos. Então há também essa fuga. Jonas 3, versículos 1, 2, 4 e 5, veio, pois, a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, pregando a palavra, e dizia: Ainda 40 dias e Nínive subverterá. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de sacos, e desde o maior até o menor. Essa cidade de Nínive, para que os irmãos entendam bem, não sei se é a mesma cidade, mas hoje ainda no Iraque existe a cidade de Nineuá. Alguns dizem que é a mesma cidade, outros dizem que não, então não posso confirmar, mas existe essa cidade lá. E a cidade de Tarsis ainda
existe lá na Espanha. Então, as duas cidades, também Jope, existe. Então, o ponto de referência que nós temos é que Deus, Ele nos mantém até hoje essa palavra, porque a mensagem é muito importante para as nossas vidas. Quantos de nós estamos fugindo da presença de Deus? Às vezes até uma pessoa não crente que está ouvindo ali a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, alguém evangelizando a ela, e ela não dá ouvidos, ela também está fugindo da palavra do Senhor. E como eu disse antes, quando nós recebemos a ordem, ide por todo o mundo, e nós não vamos, nós também estamos fugindo da presença do Senhor. Jonas é filho de Amitai, da cidade de Gat-Efé, conforme 2 Reis 14, versículo 25. Como nós falamos, Amitai significa verdade e Jonas, como pomba, significa o mensageiro da verdade. O ponto 1. A ordem de Deus sobre a desobediência e a desobediência de Jonas. A ordem de Deus é bem clara para todos nós. Ide por todo o mundo. Não importa se o mundo vai ser condenado por Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos. Não importa se ele vai aceitar ou não, mas a nossa missão é ir. A nossa missão é estar lá falando a respeito do reino de Deus. E Jonas aqui partilhava até de um pensamento que muitas vezes nós temos. Aí eu vou pregar para fulano, beberrão do jeito que ele é, não vai nem me dar ouvidos. Mas nós temos a mesma atitude. Às vezes nós escolhemos a quem nós vamos pregar o evangelho. E isso é completamente errado, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele deixa a oportunidade para todos. Aqueles que aceitaram, que estiverem nos planos de Deus de se achegar a Jesus, Ele vai estar também conduzindo. Nínive, nós podemos entender aqui no 1.1 que Nínive era uma cidade muito grande. Para que os irmãos também se posicionem, Nínive foi uma cidade fundada por Nimrod, conforme nós vimos lá no Jonas 3. Nimrod é aquele homem que era grande, era poderoso em batalha, ele era muito feroz nas suas batalhas, sempre saía como vencedor, e ele conduziu o povo, na sua liderança, conduziu o povo para que estivesse construindo aquela famosa torre, a Torre de Babel. E aí nós vimos toda aquela situação em que Deus o castiga por ele estar conduzindo aquela torre, fazendo a construção daquela torre para que ela chegasse até os céus, e aí então eles tivessem essa oportunidade de se achegar a Deus, como se algo que o homem pudesse fazer o conduzisse à presença de Deus. Se Deus não se revelar às pessoas, elas não vão estar se aproximando dele. O que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, conforme a palavra de nosso Deus. Mas também, se Deus não revelar, conforme as palavras de Deus, se Deus não revelar às pessoas, elas não vão ter o conhecimento. Então, Nínive é aquela cidade que foi construída por Nimrod, e Nimrod também levantou aquela torre que veio a destruição. Por isso, o pecado da cidade. Por esse fato, aquela cidade era grande em pecados na presença de Deus. Essa situação de Nimrod está lá em Gênesis 10, versículos 8 a 11. Se alguém quiser abrir, pode ler para a gente, por favor. De 8 a 11. Cuxê também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. E ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque e Acabe e Calné, na terra de Siná. Quando se fala ali poderoso,
não quer dizer que ele era um homem de poder, mas ele era um grande pecador diante de Deus. Se nós olharmos a genealogia de Jonas, de Nimrod, nós vamos chegar bem pertinho de Noé. E nós sabemos, naquela situação em que Noé, após o dilúvio, havia plantado aquela vinha e fez o seu vinho e acabou se embriagando e deitou-se nu na sua tenda. Então, nós vemos lá os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E quando Cã ele entra na tenda, ele vê lá o seu pai nu, não toma providência nenhuma para cobrir seu pai e vai contar para seus irmãos, como se estivesse escarnecendo do seu pai. Então seus irmãos, entrando pela tenda de costas, já sabendo o que iria ver, pegaram o manto e cobriram a nudez de seu pai. E quando Noé acorda da sua embriaguez, ele condena Canaã, filho de Cã, a que seja escravo de todos os outros. Por isso que a genealogia de Nimrod traz um sentido de escravidão contra Deus, ou seja, aqueles que pecaram contra Deus. E eles se tornaram escravos dos próprios irmãos, dos próprios parentes. Então nós vemos aí, pela genealogia de Sem, a gente vai chegar até Jesus, e pela genealogia de Jafé, a gente vai chegar até Jonas, como profeta também. A fuga de Jonas para Tarsis. Alguém pode ler, por favor, 1.2? Tarsis não deve ser confundida com Tarsis, cidade natal do apóstolo Paulo. O profeta deveria seguir para leste, mas debarcou no navio com destino a Tarsis, antiga Tarsis, cidade localizada ao sul de forma oeste, zonas do país. O profeta não tentava fugir apenas a incumbência de levar a mensagem de Deus aos ninivitas, mas fugir diante da face do Senhor, um bem, como se isso fosse possível. Salmo 139, 7-2. Uma perguntinha bem clara. Alguém consegue fugir da presença de Deus? Ninguém. Deus tem os seus olhos sobre todos os lugares. Aonde nós estivermos, Deus vai estar contemplando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz às escondidas, porque mesmo que os homens não vejam, Deus está vendo. E quem é que tem mais poder de condenação, o homem ou o próprio Deus? Então não adianta tentar fazer as coisas às escondidas, porque Deus está sabendo. Ele sabe de todas as coisas. A correção da rota. Para deter Jonas, o Senhor mandou ao mar um grande vento, conforme Jonas 1, versículo 4. Ou seja, impedindo um navio de seguir viagem. Deus não segurou só Jonas, segurou todas as pessoas que estavam naquele navio. E aí então os irmãos conhecem bem a história em que os homens daquele navio temeram, clamaram ao seu Deus, lançaram sorte e essa sorte caiu sobre Jonas. E Jonas confessou o seu pecado, já aí um princípio de correção da rota, confessou o seu pecado e mandou que lançassem ele no mar para que a tempestade se acalmasse e o navio seguisse sua viagem. E Jonas ele não sabia o que ia acontecer, mas veio essa questão do peixe em que Deus preparou. Peixe, baleia, tubarão-baleia, não importa, o monstro marinho, não importa para a gente definir o que era esse animal, esse ser que Deus providenciou. Não importa, não vai alterar nada para a nossa vida a gente saber determinar que animal era esse. Porque não faz sentido, é apenas o fato da gente crer. Também, um outro fato interessante aqui é que Jonas, ele sendo lançado ao mar, esse peixe o engoliu e
o levou às profundezas. Ou seja, ele ficou 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe, fazendo também alusão aqui aos 3 dias em que Jesus esteve crucificado, da sexta-feira até ao domingo. E lá no ventre do peixe, Jonas vivo, não se sabe como é que ele estava respirando, é uma questão de fé para a gente entender que ele foi engolido pelo peixe, de entender que ele ficou vivo dentro do peixe por 3 dias e por 3 noites, certo? E aí então ele ficou lá até que a sua consciência voltou e ele pudesse então relembrar da salvação de Deus. Ele não tinha mais para onde ir, ele já estava lá no fundo do poço, não tinha mais para onde descer. E aí então ele se lembra, pede perdão a Deus, e aí Deus faz com que ele voltasse, seja vomitado lá na praia, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente, para que ele pudesse estar indo anunciar a sua palavra, a palavra de Deus. E um fato interessante aqui é que o Deus que a cidade de Nínive cultuava era Dagon. Era um dos seus principais deuses. Tinha muitos deuses, mas um dos seus principais era Dagon. E segundo a mitologia grega, o deus Dagon era metade homem, metade peixe. Então aqui o próprio Deus trazendo através do peixe, que era o que aquele povo iria entender de princípio, que era a mensagem. Porém, eles não atribuíram essa salvação a Dagon, e sim a Deus. Por isso que eles proclamaram esse jejum vestidos de panos de saco. 1.5, nós estamos correndo devido ao pouco tempo que nós temos. O reencontro com o Eterno. Aqui é um ponto que a gente deve prestar um pouco mais atenção. No ventre do peixe, enquanto gritava no ventre do inferno, Jonas 2:2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do Seol gritei, e tu ouvistes a minha voz. Ou seja, não importa qual a nossa situação, qual o tamanho do nosso pecado, ou quantos pecados a gente tem, se é que a quantidade de pecado ou o tamanho do pecado seja indiferente, porque para Deus um pecadinho é o mesmo castigo do que um pecadão. Não faz importância, é mentirinho ou mentirona, é tudo pecado. Deus não faz distinção do tamanho do pecado. Então aqui nós podemos entender de que Deus, ele nos ouve quando nós clamamos com sinceridade, com verdade. E é isso que ele busca, aqueles adoradores que o buscam em verdade. E assim ele ouve a nossa voz. Se nós falarmos apenas da boca para fora, clamando a Deus, tomando o nome de Deus em vão, ele não vai nem dar ouvidos. Mas se usarmos de sinceridade, Deus vai atender. Deus vai atender. Não importa se você é um cristão já servo de Deus ou se ainda não é. Se você falar com Deus com sinceridade, você vai ouvir a voz de Deus. Ele vai te atender. A mensagem de Jonas. É preciso observar os relatos bíblicos que há um espaço de tempo entre o primeiro e o segundo chamado do Altíssimo ao profeta Jonas. Ou seja, ele teve o tempo de fugir, ele teve o tempo de ser lançado no mar, o navio já estava em alto mar, e o tempo até ele voltar à praia para poder cumprir o chamado. Então, houve esse tempo. O seu profeta para pregar em Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Nínive, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, pega contra ela a mensagem que eu te disse. Jonas 3, versículo 1 e 2. Ou seja, se Deus tem uma missão para a sua vida, você pode correr, você pode fugir quantas vezes você quiser, mas enquanto você não completar essa missão que Deus lhe deu, você vai continuar sendo
chamado por Deus. Você vai continuar sendo chamado por Deus. Pastor? Fala um pouco sobre o preço da desobediência. É interessante nós observarmos que toda desobediência a Deus custa caro, com certeza. Nós não temos nem ideia da aflição que Jonas passou no ventre daquele peixe. Foi um período longo, 3 dias, que é a prefiguração do tempo que Jesus passou na sepultura. Então ele sofreu muito, sofreu horrivelmente. Talvez não dores físicas, mas observando que ele estava cercado de todos os lados. Uma escuridão tão densa, que ele não podia contemplar nada. E ele só ficou vivo pela misericórdia de Deus. Porque se não for a misericórdia de Deus, o peixe teria digerido ele. Perdeu um período longo. O animal, quando ele prepara com a comida, ele vai logo comendo. Mas o peixe não, Deus manteve ele vivo ali para levá-lo a reconhecer que não era reto que ele estava fazendo diante de Deus. Então, uma vez que ele, diante da agonia, da aflição que ele passou no ventre do peixe, ele caiu em si e reconheceu que havia transgredido contra Deus. O que ele fez então? Confessou o pecado dele, suplicou pelo perdão de Deus, pela misericórdia, e Deus ouviu a oração e ordenou ao peixe que o lançasse fora. Foi um alívio no momento de pensar naquele vento do peixe, todo sujo, mas pela graça de Deus, vivo, né? Vivo. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com as nossas vidas, as nossas ações diante de Deus. Porque tudo que implica em desobediência implica em pecado. E o pecado, como diz a Bíblia, gera a morte. Né? Gera a morte. Temos cuidado para manter a nossa vida de pé diante de Deus, firmados, alicerçados no propósito de andar com Jesus e fazer a vontade dele. E nosso tempo encerrou. Certo, então só para a gente concluir, nós ficamos falando a respeito do ponto 1, ponto 2, estaremos iniciando o ponto 3 para a próxima lição e fica essa palavra para as nossas vidas. Alguns até dizem que Deus não vai, nós não vamos morrer enquanto Deus não cumprir todos os seus decretos em nossa vida. Isso vale para as bênçãos e também para as ordenanças. Então Deus vai nos deixar vivo até nós cumprirmos todo o propósito dele sobre as nossas vidas. Tanto para bênção, também como para a obediência das nossas vidas. Então, se nós desobedecemos a Deus, conforme o pastor bem citou aí, nós vamos estar em pecado e nós vamos sofrer as consequências até que nós voltamos e corrigimos o nosso erro. Volto a palavra a quem de direito. Enquanto as crianças chegam aqui, porque Zó vai estar também na participação do louvor, vamos estar agradecendo a Deus, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esses ensinos. O ensino da escola bíblica, nessa parte da revista, a única coisa que ela venha voltar para nós, para nos ensinar, é quanto à questão da obediência. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ainda que a gente ache que é repetitivo, que é isso, que é aquilo, não. Com Deus é isso. É sim, sim e não, não. Não tem meio termo se tratando da palavra de Deus. E o livro de Jonas nos mostra a desobediência. Isso tudo aconteceu porque era para ir para um lugar e ele foi para outro. Era para se pregar a palavra de Deus.
E isso cabe-se a nós, como foi citado o primeiro versículo. O Senhor Jesus Cristo me disse para mim, é como a gente ouve, cada Bíblia é a sua. Deus está falando para mim, ide para todo mundo, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não tem esse negócio de ficar em cima de muro, não. A palavra essa daqui é para mim, eu tendo oportunidade, eu tenho que fazer. Tenho que fazê-la mesmo, porque é uma ordenança do Senhor. Agora, cabe a mim obedecer. Cabe a mim fazer aquilo que me é ordenado. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa escola e também agradecer a Deus pela presença dos nossos visitantes. Nós temos aqui visitantes nesta manhã. Você que se encontra aqui, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Volte outra vez, para que juntos nós possamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? E vamos orar. Neste momento eu peço ao nosso irmão João Carlos que ore a Deus, agradecendo pela Escola Bíblica Dominical nesse instante. Graças ao Pai por estarmos mais uma vez em sua casa. Obrigada, com Senhor. muita liberdade para estarmos prestando culto a Ti. Amém, Te agradecemos Jesus. pela escola que foi realizada, Senhor. Muito obrigada, Que Senhor. possamos ficar atentos ao que tu nos diz, Senhor, para que não venhamos a ser desobedientes Oh, Deus, não e seja pagarmos Pai. o preço por essa desobediência. Verdade, Deus. Pedimos para estar abençoando, Deus, o restante do culto, que tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. É em nome de São Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Nesse momento, a oportunidade está com a equipe de louvor. Só ainda não veio? Eu convido os irmãos nesse momento para estar colocando de pé, para estar louvando e exaltando o nome do nosso Deus. E como é maravilhoso na igreja assim, né? Eu acho que depois dessa pandemia, é a primeira vez que eu estou na igreja bonita desse jeito. Então vamos aproveitar que estamos em maior número, vamos falar bem bonito. Amém. E ressuscitou, igual
Deus Todo-Poderoso, diante do Cristo, que agora Ele vem para estar nos julgando. Irmãos, vai ser um dia de alegria para muitos também, creio eu, se ficar amarrado nas crendices, muitas tristezas. E nós que estamos de pé, nós que dizemos que somos salvos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos ter este momento com o Senhor. Nós vamos ter. Você que ainda não teve, aproxime-se de Deus, porque um dia o Senhor virá e esse dia vai ser um dia maravilhoso. Amém? Vamos cantar este neto bem lindo, mais do que a letra já é. Coração silenciosa, a palavra está com o pastor Valdete. Nossa redenção por Jesus somente, salvo está o crente, só por Jesus.
Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Salvação sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Graça e paz, amados. A palavra de Deus nos diz em 1 João 2,6: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Com essas palavras de Deus, nós saudamos, amados, aqui presentes, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, nosso amado Salvador, o unigênito Filho do Pai. A nossa salvação também se estende àqueles que estarão nos ouvindo, assistindo esse culto que está sendo gravado, que estará em disponibilidade ainda hoje, a partir das 16 horas aproximadamente. Que Deus nos abençoe a todos, ou melhor, que Deus continue nos abençoando a todos, porque bênção é o que não tem faltado em nossas vidas, graças a Deus. Nós louvamos o nome do Senhor pela sua vida e pela sua presença aqui na casa de Deus, nesta manhã do seu dia. E se você que não pôde estar aqui, está em seu lar, ou que Deus também esteja lhe abençoando e atraindo sempre a sua vida para si, para Deus. Porque o desejo de Deus é que todos nós vivamos na comunhão com Ele, andando como Jesus andou, ou seja, andando em santidade, andando em pureza, andando em justiça, em retidão, em amor. Porque foi assim que Jesus viveu, assim e muito mais. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua presença. Nós nos alegramos com a sua presença aqui na casa de Deus nesta manhã. Nós temos uma jovem no visitante ali. Fala o nome aí, Patrick, por favor. Adriele, prazer tê-la aqui, sinta-se bem em nosso meio, volte quantas vezes desejar, tá? Os nossos encontros aqui são sempre nas quartas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9h30 e às 18 horas. Contamos com os amados aqui no culto da noite, às 18 horas estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, para mais um culto de adoração ao Senhor, de proclamação da sua santa palavra. É bom estar aqui, graças a Deus. O Senhor, a Bíblia diz, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, esteja com a atenção voltada para o Senhor, glorificando-o e exaltando-o na beleza da sua santidade. Nós não temos agora limite para encerrar o culto. Geralmente estamos encerrando às 11 horas da manhã, mas hoje o trabalho começou um pouco atrasado e agora são 10h30, vamos passar um pouquinho das 11, porque o que tem a dizer é algo de muita importância para nós, a palavra de Deus para o nosso coração. E nós vamos agora, aqueles que puderem se colocar de pé, vamos cantar para louvor e glória do nosso Deus, do nome do Senhor nosso Deus, na mediação de Jesus Cristo, o hino 498, A Bela Cidade. Zinha cantou aqui conosco sobre um dia lindo, né? E nós vamos cantar agora sobre a bela cidade, a cidade de Deus, a cidade que nos espera, a Nova Jerusalém. Nós cantamos também aquele lindo céu, né? Céu, lindo céu, vou morar no lindo céu, isso é maravilhoso.
o lugar, a bela cidade para onde nós vamos, Deus tem preparado para nós. Lembrando aqui as palavras do Senhor Jesus, São João 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, então nós vamos para lá, e para isso nós temos que estar preparados, estar cada dia trabalhando na nossa vida, demonstrando-nos, mostrando que nós precisamos viver essa comunhão com o Senhor cada dia, sendo-lhe submissos, procurando cada dia conhecer e praticar a sua santa vontade. Eu lhe peço que você ore também por aqueles que não estão assistindo-nos, a várias famílias que ainda não estão conosco, famílias da igreja, que Deus ama muito e quer que elas venham estar conosco, mas elas ainda não se dispuseram ou predispuseram a estar aqui, mas Deus vai trazê-lo no momento certo. Assim como Deus trouxe Jonas lá do ventre do peixe, né? Na sua rebeldia e levou a fazer a vontade dele. Nós temos de entender que a vontade de Deus precisa ser praticada no nosso dia a dia. E quando nós cantamos esse hino, a bela cidade, o irmão Deus diz, com qualquer contribuição para a obra de Deus, você vai colocar aqui junto à mesa do Senhor, esse que é o nosso laço bonito, aí, a oferta da vida dos fogos. Vamos cantar. Tenho lido na bela cidade, construída por Cristo nos céus. É morada dos braços inocentes, enxugada com áureos troféus, e no meio da praça exulta.
Amém. Glória a Deus, meus amados. Que bênção é poder ter a esperança. Esperança viva, não esperança morta, mas esperança viva do cumprimento das promessas do Senhor. Esperança viva de viver com o Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ser de vida pura, amados, para entrar no céu, precisa de submeter-se à vontade de Deus. Ontem eu revi o cinquentenário dos Arautos do Rei, e lá tem o testemunho de um jovem que se desviou dos caminhos de Deus, e aquele jovem foi chamado para dar o seu testemunho naquela festa maravilhosa. Alguém declarou como um prenúncio do reino do céu, e aquele jovem testificou que como ele viveu aqueles dias terríveis. A sua mãe era uma serva fiel e orava continuamente por ele. E a mãe dele morreu, e antes de morrer disse: meu filho, não insista em andar longe de Deus. Procura fazer os caminhos de Deus o seu caminho. E então ele foi convidado para aquela festa, e o diabo tentou manter afastado, promoveu uma viagem para ele para o Rio, mas aquela viagem não deu certo de maneira alguma, porque Deus queria ele naquela festa. E lá naquela festa, ele declarou o seu testemunho e mostrou que Deus falou profundamente a vida dele. Quando o Arautos cantou aquele hino, se ele não for o primeiro, aí aquele jovem, diz ele que sentiu uma profunda ação de Deus dos pés à sua cabeça. E ele disse: a partir de hoje eu não mais vou andar longe de Deus. Reconciliou ali, foi batizado em plena festa e deleitou na alegria de estar com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por teu grande amor para conosco, pela graça revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos atraiu a Ti, a nós pecadores perdidos. Graças te damos, nosso muito obrigado por essa ação grandiosa do Senhor, essa demonstração inigualável do teu amor, pois a tua palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Que o nosso sistema mental possa ter isso de uma forma bem nítida em nós e possa nos mover a ser fiel ao Senhor, a se envolver mais e mais com a palavra e com o reino do Senhor. Deus, essas vidas que aqui estão são tuas, até mesmo a vida de Graziele, Senhor. Ó Deus, tome tuas mãos essas vidas, Senhor, abençoa-as no nome do Senhor Jesus, firma-as em Ti, Senhor, e ajuda-as a entender que só vale a pena viver se viver para Jesus, porque a vida sem Jesus não tem valor algum. Atrai todos nós para Ti, firma todos nós em Ti, e cada dia nos conduz em Teu caminho. Obrigado pelos dízimos, pelas contribuições, as ofertas da igreja, Pai. Continua abençoando Teu povo, continua atraindo para Ti a vida de todos nós, que nós tenhamos um grande prazer em andar com o Senhor e fazer a Sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir, pode sentar, mas vamos ouvir o Seja Luz, mesmo desfalcado como está.
de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte é a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão sem receber, se aceita sem fim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação, entre a raça caída e o Deus do perdão. A graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que envolve a certeza que Cristo em breve virá. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Se Cristo pagou por mim, preciosa graça de Cristo por mim. Amém. A palavra de Deus para a nossa preleção nesta manhã, amados, está no livro de Apocalipse, capítulo 21. É o penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21, os versos de 1 a 8. Toda a nossa atenção se faz necessária à palavra de Deus. É um momento para nós não retirarmos, mas estarmos atentos
Deixa Deus falar o seu coração nesta manhã, nesse dia do Senhor. Deus quer nos modificar. Eu não vou pedir para você ficar de pé, que já ficou. Então, Apocalipse capítulo 21, de 1 a 8, na tradução que eu tenho aqui em mãos, eu vou ler nessa tradução, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava assentado sobre o trono disse: E eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém, graças a Deus. As palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me ainda: Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer dará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Amém, amados? Amém. Deus seja louvado. Vou pedir Roberto para dirigir a Deus a palavra de agradecimento por essa palavra, bem como intercessão para que Deus nos abra os ouvidos, o entendimento, ouvidos para ouvir, o entendimento para entender a realidade dessas palavras de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai do céu, Amém. nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio da vida e mais ainda, Senhor, pelo privilégio de alcançarmos a vida eterna em Amém. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Porque Ele não está olhando o tamanho do pecado, Ele não está olhando a quantidade dos nossos pecados, porque pecado nenhum pode nos levar ao inferno, mas o único pecado que pode nos levar ao inferno é a rejeição daquele que pode perdoar todos os nossos pecados. Sim. Porque o amor de Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. E é por isso, Senhor, que eu estou agradecido diante dessa pandemia que o mundo inteiro, que a terra toda está passando. O Senhor nos preparou uma cidade santa, celestial, livre de qualquer dor, de qualquer doença, de qualquer mal. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor franqueou a todos, não distinguiu este ou aquele, porque o Senhor olhou do céu e não viu nenhum justo sobre a terra, mas Ele só viu pecadores que estão carentes e precisam da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estas palavras, muito obrigado por esta palavra lida, e que a gente possa entender o significado de tudo isso, que a gente tem que voltar para o Senhor,
num nascer Amém, de Pai. novo, através do Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, puder sentar, quem se levantou. Amados, nós devemos, com muita atenção e com muito carinho, atentar para as palavras de Deus, considerando que essas palavras são imutáveis, elas não mudam jamais. Elas são verdadeiras e fiéis, como diz a própria palavra. Elas são palavras eternas. O Senhor Jesus diz que os céus e a terra passarão, os céus que nós vimos, como nós já ouvimos na leitura. O primeiro céu e a primeira terra passaram, mas já não existe, né? E então essas palavras são eternas. Elas permanecem para sempre. Elas deixarão de ser ouvidas aqui na terra, mas lá no céu elas estarão vivas e ativas. E quando nós lemos, eu encerrei semana passada a leitura do livro de Apocalipse, estou bem adiantado na leitura da Bíblia esse ano, graças a Deus. E meus amados, então no capítulo 20, que falam sobre os últimos acontecimentos e o julgamento diante do grande trono branco. E esse julgamento final termina o relato dizendo assim: e a morte e o Hades, ou seja, a sepultura, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tudo encerrou à luz da visão de João. E essa visão dele foi a visão que Jesus lhe revelou. E pelo seu anjo do Senhor, ela foi revelada a ele, mostrada tudo. Conforme nós vimos lá no capítulo 4 desse livro de Apocalipse, no verso 1, João disse assim: e depois dessas coisas vi uma porta aberta no céu. Vi uma porta aberta no céu. Quero destacar aqui, em primeiro lugar, a questão da visão de João, ele que está contemplando essas maravilhas. Então, no capítulo 4, 1, ele diz: e vi uma porta aberta no céu. Você já pensou na possibilidade de ver uma porta aberta no céu? Mas não foi só essa visão, ele disse assim: e a voz que eu ouvia atrás de mim disse: sobe para cá, e te mostrarei as coisas que em breve vão de acontecer. Prosseguindo nessa visão de João, nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Conforme 2 Pedro 3, capítulo 3 e 2 Pedro, todo o mundo, a terra e as obras que nela existem, estão reservadas para o fogo no dia do juízo de Deus, da condenação dos homens ímpios. Terra vai acabar, essa terra vai se desfazer. Eu prego sempre isso, baseado lá em 2 Pedro. Mas esse texto sagrado mostra para nós a comprovação daquilo que Pedro escreveu. Porque João disse: eu vi um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu, a primeira terra, já se passaram e o mar não existe. Ou seja, esse primeiro céu diz respeito àquilo que você vê. Daqui você olha para o firmamento e diz: ó, o céu está maravilhoso, está estrelado, está limpo, está isso, está aquilo. Esse céu passará, como passará também a terra. É evidente que não tendo mais terra, passará também o céu. E surge então um novo céu. De acordo com a crença dos judeus, eles criam na existência de sete céus. Mas João fala desses 2 céus. E no verso 2 ele disse: e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Que maravilha, que visão tremenda, depois de contemplar tanta coisa
terrível que o João vê nas suas visões que Deus lhe dá, na revelação de Jesus Cristo. Ele contempla tantos fracassos, tantas mortes, tantas guerras, tantas coisas tremendas. Mas agora ele tem uma visão totalmente diferenciada. O alvo da sua visão agora é Deus, é o trono de Deus, é a santa cidade, é a nova Jerusalém. Ele não está mais na dimensão terrestre, mas em uma nova dimensão. O que prova para nós que o céu de Deus é real, que as realidades espirituais descritas na santa palavra de Deus são realidades palpáveis, são realidades verdadeiras, inegáveis. O homem que negar essas realidades estará arruinado. Elas são reais, palpáveis, concretas, verdadeiras. E nós temos essa esperança, meus amados, de estarmos contemplando essas realidades que estão tudo diante de nós. Estaremos caminhando para lá. A palavra de Deus diz que nós somos aqui como peregrinos e estrangeiros. Nós não temos a morada certa aqui. A nossa morada é o reino celestial. A nossa vida aqui dura por alguns dias. A Bíblia diz que a duração da vida do homem é 70 anos. E se alguém, pela sua robustez, chega a 80, o que passa dos 70 é canseira e enfado. Eu estou nessa fase, tá? Mas graças a Deus, Deus está me dando condição de avançar. 75 já soou o gongo, mas estamos avançando. Ó, Robertinha está chegando nos 80, né? E nós já tivemos aqui pessoas que duraram mais de 100 anos. E, graças a Deus, estamos avançando. A nossa confiança e a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus é cada vez mais firme, mais vívida dentro de nós. Eu estou atentando lá para 2 Coríntios 5, verso 18, o melhor, verso 17, que diz que ainda que o nosso homem exterior esteja consumindo, o corpo está desgastando, fica velho, vai enrugando, vai enfraquecendo, começa a surtir dores por tudo quanto é lado. A semana passada eu visitei a irmã Abelina e ela estava saindo indo para a farmácia tomar injeção, que as dores eram demais, né? Eu visitei também a irmã Carmelita Dias, a mãe de Kátia, que ela está também bem abalada, bem fraca. E o seu esposo, que chegou a 80, está lá em cima de uma cama esticado lá. Então, a fraqueza é comum, as dores. E tem que ser assim, porque nós não temos um corpo eterno. Nosso corpo é passageiro, é efêmero, vai passar logo. Mas a palavra diz que ainda que o nosso homem exterior, o corpo, esteja sendo consumido, o homem interior, o espírito, a alma, se renova cada dia para a glória do Senhor. E se renova porque a ceia está sabendo que está chegando o dia da partida para estar com o Senhor. Ah, meus amados, resta-nos cultivarmos a nossa fé. A semelhança do apóstolo Paulo, que no final da sua vida ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E que nós possamos ter essa visão de João, porfiar para alcançar essa visão que nos eleva para as coisas altíssimas, relacionadas a Deus, o seu trono, o seu reino, o céu. Gálatas 3 diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque nós já morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se você vive para Deus, então você está voltado a sua mente para lá, isso que é importante. Mas depois dessa visão maravilhosa, profunda, altíssima, ampla, a visão que dá para você ver além da primeira curva da estrada. É preciso que a gente precisa ter essa visão. Então João passa a ouvir, ele fala também da sua audição, coisa maravilhosa. Como é bom ouvir. Esse dia eu vi o relatório de um rapaz que ficou surdo, e aí a ciência deu um jeito lá e ele começou a ouvir. E quando ele ouviu, ele chegou a saltar de prazer, porque ele nunca tinha ouvido
coisa alguma. Mas ele passou a ouvir, graças a Deus pelo avanço da ciência. E ouvi uma grande voz, nós não temos dimensão dessa voz. Ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Que coisa maravilhosa, que mensagem linda, mostrando que Deus sempre tem esse prazer de estar vivendo na vida do homem. Deus anseia, Deus trabalha, Deus luta para que o homem, o ser humano, dê espaço a Ele na sua vida, porque o desejo de Deus é habitar com o homem. E essa grande voz trazia essa mensagem: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. O homem amado procura desfrutar da presença de Deus na sua vida. Clame a Deus, busque a Deus, amado. Busque enquanto pode achar, diz a palavra. Deus quer viver em sua vida. Deus quer assumir o trono da sua vida. Deixa Cristo entrar e reinar em sua vida. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. E João prossegue ouvindo as mensagens maravilhosas procedentes do trono de Deus. Quem está falando é Deus. E aqui no versículo 4, ele diz mais: eis, no 3, né? Ouvi a grande voz que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Graças a Deus, amados, palavras ouvindas do trono de Deus, falando com João. Falando das ações de Deus na vida do seu povo. Por que viver isolado de Deus? Ou por que distanciar-se de Deus? Se Deus é todo poderoso para fazer obras tremendas nas nossas vidas, fazer novas todas as coisas. Abra mão, então, dos pensamentos velhos, dos pensamentos pecaminosos, das palavras torpes da vossa boca. A Bíblia diz: não falais. Entregue-se ao Senhor para que Ele opere em você vida nova, ações novas na sua vida, e levando a uma edificação maravilhosa, um crescimento e desenvolvimento espiritual, segundo a vontade dEle. Por que distanciar-se? Quem ouviu a live de Aldenise na sexta-feira passada, ouviu muito bem o que o pastor Francis Cláudio falou. Coisa maravilhosa. Falando da igreja, dos dias em que os crentes iam à igreja, que os crentes viviam e sentiam a necessidade de andar com Deus. E falando desses dias atuais, como os crentes abandonaram a casa de Deus. Alguns com medo da Covid-19. Tem crente aí que eu vou lhe dizer, viu? Nem vou usar o tempo que eu pensei em usar aqui. Mas estão morrendo de medo. E qual é o medo? Pastor Francis Cláudio disse: o medo é de morrer e ir para o inferno. O medo é que a vida não está preparada para andar com Deus. Por isso procura fugir. Mas se você for lá no Salmo 109, você vai encontrar esse questionamento do salmista: para onde fugirei da tua face? Para onde? Como fugir de Deus? Jonas pensou que Deus ia deixar ir para Tarso. É verdade? Nós não vimos aí há pouco. Ele pensou que, embarcando naquele navio que ia para Tarso, Deus o deixaria em paz. Deixa não. Deus cuida do que é seu. Deus havia chamado Jonas e feito dele um profeta. E não adiantava fugir, tentar fugir é inútil. Não, a Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade tremenda no mar para impedir a fuga dele. Nota que a coisa está tudo virada
para o lado dele. Usa os marinheiros para lançar sorte, até descobrir quem era responsável por aquela tempestade terrível. E a sorte caiu em cima dele. Ele então conta quem ele é e o que ele estava fazendo. Ele declarou: estou fugindo de Deus. E os marinheiros consideraram ele como louco. Fugir de Deus? E os marinheiros não eram convertidos. Mas deu para entender isso. Ao final, meus amados, ele tem que voltar adiante de Deus. Deus pôs a sua marca em você. Se ele te chamou um dia, ele vai cuidar de você. Você pode até tentar fugir dele, distanciar dele. Você pode até ficar admitindo essa filosofia satânica que diz Cristo sim, igreja não. Isso é filosofia satânica. Cristo sim, igreja sim. Igreja é o corpo de Cristo. Não pode desligar do Senhor. Você precisa desenvolver na sua vida aquele gozo que o salmista Davi tinha. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O gozo de estar na presença de Deus, na casa de Deus, cultuando a Deus, isso é algo que não tem preço, amados. É incalculável o valor. E por último, então, Deus, depois de fazer essa declaração no verso 6, ainda diz: disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Glória a Deus. Eu vou lhe dar de graça a beber da fonte da água da vida. Vou descedentar você, vou tirar a sua sede, eliminar. Você nunca mais terá sede. Palavras do Senhor Jesus lá em João 4, a mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, aleluia. Porque a água que eu lhe der, formará em seu interior um rio, que flui para a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Aquele que tiver sede, eu lhe darei de graça da fonte da água da vida. Deus seja louvado. E o verso 7, Deus faz uma declaração muito importante que nós devemos atentar. Aquele que vencer, quem vai vencer? Os fiéis do Senhor. Aquele que vencer herdará essas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será o meu povo. Os vencedores serão galardoados. Terão Deus como seu Pai, seu Deus, seu Senhor, seu Rei, seu guia, seu sustentador, seu Salvador em Cristo. Eu serei seu Deus e ele será meu povo. Que mensagem maravilhosa. E concluindo o nosso texto, Deus avisa João também acerca dos que não estarão fazendo parte do seu povo. E Deus então declara, essa declaração do versículo 8, que nós temos, mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos fornicários, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que será a segunda morte. Terrível. Mas é uma série de qualidades de pessoas que estão na vida de muita gente que não vai desfrutar da vida eterna, não vai entrar na eternidade no novo céu, não vai herdar a nova Jerusalém, não vai estar com o Senhor, porque se deixaram vencer pelas fraquezas, pelas inclinações, pelas tendências da carne. Precisa, amado, despertar. Ainda há tempo para você arrumar sua vida diante de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não entre na vereda dos ímpios, meus amados, mas procure andar no caminho de Deus, que é o caminho perfeito
e que traz satisfação a todos aqueles que andam neste caminho de Deus. Que Deus nos abençoe, amados. Deus nos ajude a vencer a nós mesmos, vencer nossas tendências, nossas inclinações carnais, vencer a carne e viver no Espírito, porque o Espírito é o que vivifica, disse Jesus, e a carne para nada aproveita. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando assim ao final, nosso culto nessa manhã do dia do Senhor. Agradecidos a Deus, agradecidos aos amados que chegaram até aqui. Prazer imenso em poder contemplá-los. É bom estarmos aqui. Nós convidamos, amados, voltem à noite. Às 18 horas estaremos dando início a um novo culto. Tá? Contamos com você. Venha que você não vai se arrepender. Você vai sentir-se bem, porque Deus vai estar atuando em sua vida e abençoando ricamente a vida que você desenvolve, que é dele, não sua. Nós agradecemos aos amados que estão em seus lares também, que Deus os abençoe ricamente, que Deus fale também ao seu coração por essa palavra que Deus falou no nosso coração nessa manhã. Vamos concluir então orando ao Senhor, amados, dando graças a Deus por toda a bênção concedida. Eu vou pedir a irmã Carmen, está lá com o Cadu, mas pode orar ao Senhor. Encerre o culto agradecendo a Deus, amada, por tudo que aqui foi feito para a glória do santo nome do Senhor. Oremos. Oh, Pai Celeste, toda a honra, Amém, toda a Deus. glória seja dada a Ti neste momento. Amém, Te agradecemos eternamente. pelas vitórias alcançadas, Amém. pelo privilégio de estarmos na Tua santa casa de oração, Sim, e que Deus. este culto, Senhor, que foi realizado aqui, Senhor, Amém. venha, Senhor, nos despertar para melhor Te servir na beleza da Tua Que assim santidade. seja, Pai. Abençoa o pastor, Senhor, Amém. a igreja, dá-lhe sabedoria, Senhor, e saúde. Amém, meu Deus. Para que com saúde e sabedoria ele venha dirigir este rebanho, Senhor. Amém. Meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Que Glória a possa ti, Senhor. achar guarida em nossos corações. Sim. Abençoa os visitantes, meu Deus. Abençoa cada irmão aqui presente, cada Amém. família aqui representada. Visite aqueles que não puderam estar aqui conosco. Oh, Tu Deus, sabes o motivo da ausência de cada um. Amém. Perdoa as nossas faltas, aumente-nos a fé, prepara-nos para o encontro contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, amados. Deus continue nos abençoando até 18 horas, com oração silenciosa individual. Estamos despedidos dessa reunião para retornar logo mais às 18 horas. Que Deus abençoe a todos.